10 de setembro de 2019, um homem foi castrado à força com o uso de um pitbull no ataque. Esta foi uma das torturas de gangue mais perturbadoras já gravadas, mas não seria a única. Motosserras. Junho de 2020, um vídeo perturbador começou a circular em diversas plataformas de mídia social. Era de um homem cujas pernas foram brutalmente cortadas com uma motosserra. Quando El Chapo foi preso, o homem que assumiu era ainda mais brutal. Esse homem é Ismael Zambada, mais conhecido como El Mayo. Este é um homem diabolicamente criativo com suas ideias para a tortura. Foi El Mayo quem ordenou o sequestro e a tortura do homem no vídeo. Mas isso foi um movimento intencional, uma mensagem para todos que ousassem desafiar El Mayo. Isso porque uma nova geração de cartéis está em ascensão no México, e essa geração visa eliminar o que é conhecido como a velha guarda, liderada por El Mayo. Em resposta, El Mayo lançou uma campanha de terror para garantir que ninguém questione sua autoridade, e isso incluiu a captura e tortura de membros de gangues rivais. Essas torturas são gravadas e compartilhadas online para instilar medo nos corações daqueles que pensam em desafiar a autoridade de El Mayo. O homem no vídeo viral é membro da gangue Los Capitos. Essa violência não começou com El Mayo. Ele simplesmente deu continuidade ao legado de El Chapo. Janeiro de 2019, o FBI confirmou que outra filmagem de um homem diferente sendo torturado mostrava El Chapo na cena. Esta é uma filmagem rara onde um chefe da máfia é capturado em vídeo participando de tortura e interrogatório. As áreas mais afetadas por essas práticas brutais incluem os estados de Sinaloa, Durango e Chihuahua, no norte do México, onde o cartel havia estabelecido seu reduto. O alcance da violência do cartel, no entanto, estendeu-se além desses estados, impactando regiões vizinhas e o país como um todo. Relatos indicam que era normal para as pessoas que viviam em áreas controladas pelo cartel de El Chapo verem corpos decapitados com motosserras espalhados pela rua. De Najapa, la policía reportó que los cuerpos, los cuales ya tenían al menos 15 días de haber sido asesinados, estaban envueltos en 4 sábanas en el borde de un camino de terracería. Abril de 2024, em Puebla, México, as autoridades descobriram um carro abandonado no trânsito em uma via expressa movimentada, contendo os restos mortais de 7 indivíduos, 5 dos quais haviam sido decapitados, um completamente desmembrado e outro com marcas de um fim brutal. Mas ainda mais horrível do que a visão de corpos humanos mutilados foi a constatação de que esta não era uma cena de crime comum. Cada corpo estava acompanhado por um bilhete manuscrito, uma mensagem arrepiante detalhando os supostos crimes dos falecidos, desde pequeno tráfico de drogas até extorsão. Esses indivíduos aparentemente foram julgados e executados, seus corpos expostos publicamente como um aviso para outros. Este incidente macabro mostra que o desmembramento ainda é usado no mundo aterrorizante da guerra às drogas no México, onde os cartéis governam com eficiência brutal, aplicando sua própria forma de justiça e deixando um rastro de medo e corpos mutilados. Castração. Setembro de 2019, no que se alegou ser o cartel aplicando justiça por um ato hediondo de violência sexual, um homem seria torturado com um pitbull, mas da forma mais horrível imaginável. A vítima do sistema de justiça do cartel era um homem no final dos seus 20 anos, acusado de estuprar uma jovem na comunidade. A mulher corajosamente se apresentou e denunciou o ataque às autoridades locais, mas relata-se que ela recebeu pouco apoio e nenhuma medida foi tomada contra seu agressor. Vários meses após o ataque, o cartel aparentemente decidiu resolver o assunto por conta própria. Em um ato macabro e perturbador, eles atraíram o perpetrador para um local remoto sob o pretexto de discutir um negócio. É neste local que os membros do cartel montaram uma live no Instagram, transmitindo o incidente para alguns poucos seguidores selecionados. O que se seguiu foi um ataque horrível e brutal. A live no Instagram, embora rapidamente removida, foi gravada e compartilhada em outras plataformas de mídia social, com clipes curtos, chegando até a sites mais convencionais. As gravações mostram o homem sendo segurado por vários membros do cartel, enquanto um pitbull é incentivado a atacar sua área genital. O cão, claramente treinado para atacar, avança na garganta do homem, mas é repetidamente puxado e redirecionado para o alvo pretendido. Os gritos e súplicas por misericórdia do homem são repugnantes,
mas empalidecem em comparação com a natureza perturbadora e explícita do ataque. Pode-se ouvir os membros do cartel incentivando o cão. A gravação continua por vários minutos, com os gritos do homem ficando mais fracos enquanto o cão faz seu trabalho, arrancando sua masculinidade. Não está claro se o homem sobreviveu ao ataque, pois o cartel não divulgou mais informações e as autoridades policiais formais não conseguiram localizá-lo ou seus restos mortais. Em 2019, outro vídeo surgiu, mas desta vez envolvia vários homens de Rosário de Tezopaco, México. Foi relatado que cativos de um cartel foram amarrados e seus genitais foram cortados. Os sicários estavam em uma operação para livrar seu território de operadores rivais. E para enviar uma mensagem, garantiram que essa filmagem perturbadora circulasse como um aviso para seus rivais. O horror não terminou com a remoção de sua masculinidade. Os reféns também foram forçados a comê-los. Agora, isso leva a um nível totalmente novo de barbárie e sanguinolência. Mas este é o cartel mexicano de que estamos falando aqui. Então eles elevaram o nível. Para completar, as cabeças desses infelizes membros de gangue foram cortadas. O cartel, que opera sem medo na região, é conhecido há muito tempo por assumir o papel de polícia não oficial, frequentemente aplicando punições brutais àqueles que quebram suas regras rígidas. Esfolamento de rosto. Janeiro de 2010. O corpo de Hugo Hernández, um membro de alto escalão do cartel de Juárez, foi encontrado cortado em vários pedaços na rua de Los Mochis. No entanto, essa não era toda a história, pois havia mais revelações por vir. O esfolamento de rosto é um novo nível de horror que surgiu como uma tática horrível, usada para infundir medo nos corações de rivais e aspirantes a informantes. Este incidente em particular, envolvendo o infame chefão das drogas, El Chapo, é um que não seria facilmente esquecido. Em 2010, houve uma guerra entre o cartel de Sinaloa e o cartel de Juárez, liderada por El Chapo. Conhecido por suas táticas impiedosas, El Chapo decidiu enviar uma mensagem a seus inimigos que lhes causaria arrepios. Essa mensagem começou com a captura de Hugo Hernández, um membro de alto escalão do cartel de Juárez. Hernández, uma figura temida e respeitada, viu-se à mercê de seus captores, amarrado e indefeso. Em uma demonstração de pura dominação, El Chapo decidiu fazer de Hernández um exemplo, e o que se seguiu foi uma cena saída diretamente de um pesadelo. Em um local isolado, provavelmente uma das muitas casas seguras usadas pelo cartel, El Chapo, cercado por seus capangas leais, pegou uma motosserra, a arma de escolha para esta exibição perversa. Enquanto os membros do cartel seguravam Hernández, El Chapo, com um sorriso distorcido, ligou a motosserra. O líder do cartel então procedeu a aproximar lentamente a motosserra do rosto de Hernández. Antes que alguém pudesse detê-lo, ele começou a cortar o rosto de Hernández em uma confusão sangrenta, enquanto ele ainda estava consciente. No entanto, ele ainda não havia terminado e o verdadeiro horror ainda estava por vir. À medida que o rosto era removido, El Chapo começou cuidadosamente a fixá-lo em uma bola de futebol, esticando e costurando a pele no lugar, criando um troféu repugnante. Como o ato mortal e a tortura deveriam ser um aviso para todos, El Chapo ordenou que a bola fosse colocada em um local público onde muitos pudessem vê-la. A polícia recuperaria mais tarde o rosto de Hernández nos degraus da prefeitura em Los Mochis. Na bola havia uma mensagem que dizia: "Feliz Ano Novo, porque este será o seu último." Isso não é tudo. O corpo de Hugo Hernández foi cortado em 7 pedaços. Seu torso foi posteriormente descoberto em um recipiente de plástico em um local, enquanto o restante de seus restos mortais foi então encontrado em outro lugar, em outro recipiente. Cozimento em caldeirão. Julho de 2013, o exército mexicano prendeu Miguel Ángel Trevino Morales, mais conhecido como El Guizo, por um crime tão hediondo que faria a pele de qualquer um arrepiar. Os cartéis são conhecidos há muito tempo por seus métodos de tortura brutais e inventivos, mas sua mais recente criação, como você descobrirá, é particularmente horrível. Eles chamam isso de cozimento em caldeirão, e envolve submeter suas vítimas a uma morte lenta e agonizante por fervura. Miguel Ángel Trevino Morales era um homem cujo apelido, El Guizo, tem uma origem muito sombria. Foi um nome dado a Miguel porque ele era notório por torturar suas vítimas com a técnica do guizo, ou cozimento em caldeirão. Quando Morales, o suposto líder do brutal cartel Los Zetas,
foi preso por fuzileiros navais mexicanos, o que eles descobriram foi uma revelação arrepiante sobre a capacidade do homem para o mal. Em 2010, Morales foi responsável pelas mortes horríveis de pelo menos 72 imigrantes indocumentados e pelo assassinato em massa de 193 pessoas no massacre de San Fernando, como as autoridades passaram a acreditar. Embora a descoberta tenha sido desagradável por si só, foi seu método de execução que verdadeiramente chocou o mundo. Conhecido como Z40 nas ruas, Morales havia aperfeiçoado um estilo de execução que só pode ser descrito como sádico. Ele pegava suas vítimas, frequentemente aquelas percebidas como inimigas do cartel, e as submetia a um destino pior que a morte. Morales, também conhecido como El Guizo, supervisionava a colocação dessas almas desafortunadas em um tambor de 55 galões, aproximadamente 208 litros, onde seriam fervidas vivas ou incendiadas após serem encharcadas com um líquido inflamável. Este método não deixava dúvidas de que Morales desfrutava do poder que detinha sobre esses indivíduos indefesos. A escolha do líquido aumenta o horror. A água, embora aparentemente menos cruel, leva a uma morte lenta e excruciante, à medida que a pele da vítima ferve e seus órgãos internos param de funcionar. A gasolina, por outro lado, proporciona um fim mais rápido, mas não menos agonizante, pois a pessoa é engolida pelas chamas, seu corpo queimando além do reconhecimento. A alimentar leões e tigres, Heriberto Lascano, conhecido como Z3 e El Lasca, era um homem envolto em escuridão e violência. Mas mesmo no mundo sujo do cartel Los Zetas, suas supostas ações se destacavam como particularmente bárbaras. Z3 mantinha leões e tigres como animais de estimação, mas essas criaturas majestosas não eram meramente para exibição. Relata-se que, em uma demonstração de poder, Lascano supostamente os usou como instrumentos de morte, forçando suas vítimas a entrar em suas jaulas para serem despedaçadas. Para adicionar à sua ideia distorcida de diversão, Lascano não deixava o espetáculo ser desperdiçado. Em vez disso, ele o transformava em um show para seus principais aliados. Lascano imaginava seu complexo como o Coliseu e a si mesmo como o imperador, proporcionando o mesmo entretenimento que os romanos tinham séculos atrás. Embora as identidades de suas vítimas sejam desconhecidas, acredita-se amplamente que eram provavelmente rivais ou aqueles que haviam cruzado o caminho do cartel. A presença de predadores selvagens, especificamente leões e tigres, sob custódia de gangues criminosas, envia uma clara mensagem de poder e intimidação. É uma tendência perturbadora que tem sido observada em várias partes do mundo, frequentemente associada a gangues ou cartéis conhecidos por sua natureza violenta e impiedosa. Curiosamente, os cartéis mexicanos são associados há muito tempo a animais de estimação exóticos, um símbolo de status distorcido para seus membros de alto escalão. Um dos exemplos mais populares é Pablo Escobar. No início da década de 1980, Escobar estabeleceu um zoológico particular em sua propriedade Hacienda Nápoles, contrabandeando elefantes, girafas e hipopótamos. Sua óbvia demonstração de riqueza e poder incluía permitir que o público visitasse seu zoológico, o que não apenas ostentava seu status de intocável, mas também desencadeou uma tendência entre os cartéis de possuir animais raros como símbolos de status. Houve, no entanto, relatos não confirmados de que Pablo Escobar supostamente submeteu alguns de seus transgressores a serem atacados por esses animais. Outro cartel com predileção por animais exóticos é o cartel de Sinaloa, antes liderado pelo notório Joaquim El Chapo Guzmán. Embora o próprio Guzmán não fosse conhecido por manter predadores selvagens, outros membros de alto escalão de sua organização o faziam. Ismael El Mayo Zambada, um dos principais tenentes de Guzmán, era conhecido por manter um zoológico particular em seu rancho, incluindo tigres e leões. Esses animais eram supostamente usados para entretenimento e, como você deve ter imaginado, tortura. O reinado de terror de Lascano terminou em 2012, quando ele foi morto durante um tiroteio com oficiais militares mexicanos. Após sua morte, as autoridades descobriram algo novo. O equipamento de tortura de Lascano não se limitava apenas a animais selvagens. Ele às vezes usava cães e qualquer objeto mortal que pudesse encontrar. Água fervente. Novembro de 2018, Mohamed Saroia foi enganado para um encontro sob o pretexto de discutir drogas.
Mal sabia ele que aquele simples convite levaria a dor e sofrimento indescritíveis. Outubro de 2023, uma gangue de Cardiff foi presa e seu perturbador caso de sequestro e tortura foi revelado, expondo a natureza brutal e insensível de uma gangue liderada por Dangerous Fortune Lawson. O que torna este caso particularmente angustiante é o uso de água fervente misturada com açúcar para queimar as vítimas. Isso não é tudo. A gangue de Cardiff também arrancava os olhos de suas vítimas para controlá-las e aterrorizá-las. O modus operandi da gangue envolvia sequestrar indivíduos e submetê-los a torturas impensáveis para extrair resgate deles. Novembro de 2018, Mohamed Saroia foi sequestrado em frente à sua casa em Londres pela gangue depois que foi visto usando um relógio Rolex em uma fotografia do Snapchat. A gangue o contatou sob o pretexto de discutir drogas e marcou um encontro. Inconsciente do que estava para acontecer, Saroia compareceu ao encontro, mas teve o choque de sua vida. Ele foi dominado, forçado a entrar em um veículo e então levado para um local desconhecido. Aqui, Saroia foi torturado por excruciantes 8 horas. Ele foi esfaqueado muitas vezes. Seus olhos foram arrancados e água fervente com açúcar foi derramada em seu estômago e área genital. Após submeter a vítima à dor indescritível, Lawson finalmente permitiu que Saroia ligasse para sua família para combinar um resgate de 50 mil libras e o relógio Rolex da foto do Snapchat. Após os pagamentos serem feitos, ele foi finalmente libertado. Saroia foi encontrado por seu primo e irmão em um estacionamento perto de uma estação de trem. Segundo relatos, ele sentia dores intensas e não conseguia nem entrar no carro. Seu irmão e primo o levaram rapidamente para o hospital, onde ele passou 5 dias recebendo tratamento para seus muitos ferimentos, incluindo facadas, queimaduras e cortes. Na verdade, ele teve que passar por uma cirurgia 3 meses depois. 27 de outubro de 2023, o líder da gangue, Fortune Lawson, foi condenado por sequestro, cárcere privado e chantagem relacionados a 3 vítimas. Ele recebeu uma sentença de 25 anos mais 5 anos de sentença estendida, enquanto os outros membros da gangue também receberam penas de prisão. Banhos de ácido. Janeiro de 2009, Santiago Meza Lopes, também conhecido como El Pozolero, que significa o preparador de sopa, foi preso. O que foi descoberto a seguir é verdadeiramente chocante, revelando o mundo sombrio e perturbador da violência dos cartéis e as medidas extremas que as gangues tomam para encobrir seus rastros. Lopes, um operador pago de Teodoro Garcia Cimenta, um tenente do cartel de Tijuana, revelou a agentes federais o processo passo a passo de sua desumana tortura. A confissão arrepiante de Lopes lançou luz sobre a prática macabra de banhos de ácido, um método de tortura e descarte de corpos favorecido pelo cartel de Tijuana. Segundo Lopes, mais de 300 vítimas tiveram um fim trágico, com seus corpos dissolvidos em ácido, não deixando vestígios. A sopa, como Lopes a chamava, era uma mistura mortal, um grande tambor cheio com 200 litros de água, no qual 2 sacos de soda cáustica eram adicionados e levados à fervura. A soda cáustica, também conhecida como lixívia, é uma substância altamente corrosiva, capaz de dissolver carne e ossos com o tempo. O relatório dos agentes federais expôs a natureza horrível deste método de tortura e execução. As vítimas, muitas vezes ainda vivas, eram submersas na mistura química fervente para que seus corpos derretessem lentamente em uma dor que ninguém poderia sequer imaginar. Esta forma extrema de descarte de corpos destaca a natureza brutal e insensível das gangues de cartel e os extremos a que chegam para encobrir seus rastros. Em 2012, Santiago Meza Lopes foi inicialmente sentenciado a 10 anos de prisão e deveria ser libertado em 2022. No entanto, muitos membros da comunidade e agentes da lei apelaram por uma sentença estendida. Em 2024, uma nova decisão judicial surgiu, concedendo a Meza Lopes 30 anos adicionais de prisão por sequestro e seus laços com o crime organizado. Extração de dentes. Em 2023, um homem dormia pacificamente em sua casa quando o problema surgiu. O que aconteceu a seguir foi tão severo que deixou uma cicatriz para sempre. Março de 2023, um jovem de apenas 26 anos se viu em um pesadelo vivo quando se tornou alvo de um grupo criminoso cruel. A intenção deles era clara: exercer poder, instilar medo e extrair algo, dinheiro ou informação, por meios violentos. 6 homens,
com os rostos cobertos por máscaras e intenções sombrias, invadiram a casa do homem na rua Brennan. O jovem, ainda sonolento, foi forçado a sair da cama e confrontado pela visão aterrorizante de seus agressores, vestidos com roupas escuras, com armas e uma marreta. Eles dirigiram até uma casa isolada em Belmore, um lugar especificamente escolhido por sua privacidade e afastamento. Foi aqui que os sequestradores iniciaram seu ato sinistro. Primeiro começou com agressão, pois os membros da gangue espancaram suas vítimas impiedosamente. Mas seu movimento característico, um ato distorcido e perturbador, ainda estava por vir. Em uma chocante demonstração de violência, eles se voltaram para a boca da vítima e, com mãos enluvadas, removeram à força vários dentes do jovem usando alicates e ferramentas afiadas. A gangue pretendia deixar sua marca para garantir que sua vítima carregasse para sempre as cicatrizes deste evento traumático. O rescaldo deste evento horrível levou à prisão e acusação dos 6 homens, com idades entre 19 e 21 anos, por uma série de crimes graves, incluindo invasão qualificada, lesão corporal grave e detenção com intenção de resgate. Em 2014, um incidente semelhante aconteceu no Reino Unido, quando uma gangue ganhou as manchetes por seus ataques brutais a membros de gangues rivais. Seu movimento característico era arrancar os dentes de suas vítimas, muitas vezes em retaliação ou como aviso. Uma vítima relatou sua experiência aterrorizante, descrevendo como os membros da gangue o seguraram, forçaram sua boca a abrir e arrancaram vários de seus dentes com um alicate, causando-lhe dor excruciante e danos permanentes. No entanto, os agressores nunca foram pegos. Agosto de 2020, Lisbeth Flores, uma americana de 23 anos, foi outra vítima deste doloroso método de tortura. Ela foi sequestrada e encontrada morta em Matamoros, México. Flores supostamente viajou de Los Frenos, Texas, para o México para visitar seu namorado. Mas ela foi dada como desaparecida por sua mãe logo no dia seguinte à sua viagem. Antes de sua morte, ela foi submetida a abuso físico e emocional, incluindo ser espancada, queimada e ter seus dentes removidos. Os sequestradores também cortaram seu couro cabeludo, conforme relatado por investigadores da polícia. A extração de dentes é uma das formas mais antigas de tortura e sempre foi popular entre as gangues porque funciona muito bem. Esta prática causa não apenas dor física, mas também trauma psicológico, muitas vezes deixando as vítimas com cicatrizes permanentes e uma lembrança constante de suas experiências horríveis. Queimar suas vítimas vivas. No mundo sombrio e violento da cultura de gangues, ser brutal é crucial, e é por isso que as gangues às vezes torturam suas vítimas até a morte, queimando-as vivas. O líder da notória gangue G9 Unfamily, conhecido como Jimmy Barbecue Cherizier, conquistou a reputação de uma figura brutal e sádica no Haiti. Só o nome dele causa arrepios nos moradores locais, infundindo medo nos corações daqueles que ousam cruzar seu caminho. Barbecue aperfeiçoou o ato de queimar suas vítimas vivas e alimentar os cadáveres aos animais, o que lhe rendeu uma reputação repugnante que assombra as ruas do Haiti. Embora não tenha havido nenhum caso específico registrado deste ato mortal, Barbecue realiza essa prática com uma eficiência arrepiante. Ele e os membros de sua gangue sequestram suas vítimas, frequentemente rivais, ou aqueles que os cruzaram de alguma forma. As vítimas são então submetidas a torturas indescritíveis, espancadas e humilhadas, mas o verdadeiro horror reside no que vem a seguir. Barbecue sente um prazer distorcido em encharcar suas vítimas com líquidos inflamáveis, como gasolina ou querosene, garantindo que seus corpos se tornem tochas vivas. Com um fósforo aceso, ele incendeia o combustível, observando com um sorriso enquanto as chamas queimam suas vítimas. Enquanto o fogo se alastra, Barbecue e os membros de sua gangue ficam parados, testemunhando a morte lenta e dolorosa de suas vítimas. O calor se intensifica, queimando carne e ossos, até que finalmente a vítima sucumbe às chamas ou entra em choque. É uma morte prolongada e agonizante que Barbecue tem grande prazer em infligir. A prática doentia de Barbecue de queimar suas vítimas vivas revela um nível perturbador de maldade. Demonstra um completo desprezo pela vida humana e um prazer perverso em infligir sofrimento. Enquanto o líder da gangue continua seu reinado de terror, o povo do Haiti vive em constante medo, perguntando-se quem será o próximo a sentir o calor de sua tortura flamejante. Perseguir membros da família. Opositores en la ciudad de Altal
a las afueras de Damasco, habría sido filtrado a la oposición desde una fuente cercana al régimen. Marciano Chano Milan Vasquez, suposto assassino de aluguel, hitman, do impiedoso cartel Los Zetas, especializou-se em tortura e não temia limites. Ele sabia que muitas gangues rivais eram endurecidas e não temiam a morte ou a tortura. Então, decidiu não apenas alvejar seus inimigos, mas também torturar seus entes queridos. Gangues sequestram e torturam intencionalmente membros da família como forma de aplicar a punição mais dolorosa em seus alvos. Em 2015, as autoridades policiais do Texas respiraram aliviadas quando prenderam Vasquez. Os tribunais garantiram que a justiça fosse feita, condenando-o por múltiplas acusações, incluindo assassinato e tráfico de drogas. No entanto, os detalhes de seus crimes, conforme revelados por um corajoso ex-associado que fez um acordo judicial e se tornou testemunha, são um lembrete arrepiante do mal que existe dentro dessas organizações criminosas. Em 2013, Vasquez sequestrou Gustavo Rodrigues, um ex-associado de drogas dos Zetas, quando um carregamento de narcóticos foi apreendido por autoridades dos Estados Unidos. Mas sua crueldade não conhecia limites, pois ele também fez refém uma família inocente que era parente do infrator, um casal e sua filha. Rodrigues, que mais tarde forneceria um testemunho condenatório, foi vendado e levado para um local não revelado. Quando a venda foi removida, ele testemunhou uma cena de puro horror. Ele viu seus parentes perto de um barril em chamas, e Vasquez, sem piedade, forçou ele e os pais a assistirem enquanto ele desmembrava brutalmente a filha deles com um machado. O testemunho de Rodrigues descreveu como Vasquez então jogou os membros no fogo. Mas a tortura de Vasquez não estava completa. Em uma demonstração inimaginável de crueldade, ele repetiu este ato nos pais, um após o outro, submetendo-os ao mesmo destino horrível de sua filha. Este movimento calculado era uma assinatura da gangue de Vasquez, pois era uma forma de exercer vingança e enviar uma mensagem de medo. A testemunha declarou ainda no julgamento que Vasquez estava entre os comandantes que ordenaram o sequestro de 300 pessoas que foram enfileiradas e fuziladas, 40 pessoas por vez. No final, Marciano Milan Vasquez foi sentenciado a 7 penas de prisão perpétua consecutivas por cometer, ajudar e instigar a comissão de numerosos assassinatos e outros atos de violência que incluíram tráfico de drogas e armas no norte do México em prol de uma operação de distribuição de drogas.